Olá, hoje nós estamos aqui com um pontuando especial. Ronald Platts, José Roberto Abramo e Ronald Platts. A gente tem sempre um assunto para conversar, a gente tem sempre um assunto para trazer para você. E hoje nós trouxemos práticas, 7 práticas do empreendedorismo para promover a abundância. Eu não vou definir abundância porque isso aí é uma coisa intuitiva. Eu vou falar, se você pesquisar na internet, e também, se você próprio pensar o que pode ser empreendedor na sua vida, em qualquer coisa que você for fazer, primeiro, você tem que ter planejamento. Segundo, você tem que ter iniciativa, obviamente. Isso é fácil de falar, difícil de fazer, né? Você tem que ter qualidade no seu produto, no que você produz, seja lá uma ideia, seja uma coisa manufaturada, seja um procedimento. Você tem que ter perseverança, né? Você escolheu um caminho e persevera por ali. Você tem que ter coragem para correr riscos, você tem que ter comprometimento, quer dizer, você tem que estar envolvido naquilo ali. Isso em qualquer coisa que você obter ter sucesso, você precisa dessas coisas. Essa é uma pesquisa mínima que, se você fizer na internet, você vai achar. Mas isso é genérico. Isso é lugar comum, isso é quase clichê. Será que existe algum modelo de pensamento já aperfeiçoado para você chegar a essa abundância? Ou seja, você ser um empreendedor que chegue à abundância? Outra coisa, a abundância é uma palavra que intuitivamente você sabe definir. Mas a abundância não é bem como nós somos criados. Nós somos criados na escassez. Nós falamos de escassez, nós tememos a escassez, nós tememos a competição por escassez, nós tememos que as coisas acabem. Será que é assim que a gente deve raciocinar? Será que, se a gente não coligar com as pessoas e não caminhar junto e cada um criar uma parte para formar um todo, a gente não pode gerar uma abundância? Bom, eu vou deixar o Ronald Platts, depois da minha vinheta, falar sobre isso. 1 minuto. Voltamos aqui, então, para falar dos 7 princípios da prática empreendedora para chegar à abundância. E eu trouxe aqui Ronald Platts. Tudo bem, Ronald? O que você achou da minha preleção inicial? Não, excelente, você já definiu tudo. Eu acho que a gente pode acabar o vídeo aqui, não precisa fazer mais nada, não. Mas eu fui muito genérico. Mas a definição é ótima. Mas é isso mesmo, o caminho é exatamente esse. Quando a gente fala de abundância, Zé, eu não estou falando de abundância no sentido financeiro, né? Só de dinheiro. Isso também faz parte da abundância, né? Você parar de se preocupar, você ter o dinheiro para que você pare de se preocupar com ele, né? E ele passe a ser algo corriqueiro na sua vida. E você definiu muito bem quando você falou que nós temos hábitos de escassez. A nossa vida é baseada em escassez. E é isso, e é assim que a gente é criado. Então, é uma crença limitante que a gente tem e precisa ser trabalhado. Você vai superando isso ao longo da vida. Mas a abundância, quando a gente fala abundância e focando no empresário, né, no empreendedor, é a questão da felicidade, a questão familiar, a questão também financeira, evidente, a questão de lazer. Né? Tudo isso são hábitos que você vai criando ao longo da sua vida que se tornam abundantes na sua vida. Então não adianta nada, tem gente que é escrava do dinheiro. Você não pode dizer que uma pessoa tem uma vida abundante se ela trabalha 15, 20 horas por dia e a saúde, né, se acabando. Então, como é que você vai dizer que uma pessoa dessa é abundante? Não tem como. Né? Então, a abundância, nesse caso, a gente vai falar dessas 7 práticas. São hábitos assim, do dia a dia que a gente pode trabalhar e que vão te levar no caminho da abundância. Certo. E, pois é, sobre a questão da escassez, eu li um texto interessante e li um texto sobre uma moça ela foi homenageada como empreendedora mulher num prêmio lá nos Estados Unidos, junto com a Beyoncé, junto com a Rihanna e com uma outra expressão mundial aí, essa já acho que da moda.
Eu esqueci o nome da moça, estava na ponta da minha língua que eu esqueci. Mas a ideia interessante é a seguinte, que ela morava num bairro de classe média e ela morava na última casa da rua. E a casa dela era a única casa que não tinha similaridade com as restantes casas. Ou seja, era uma casa simples, um bairro de classe média, e algumas casas eram pessoas abastadas, o resto era uma classe média, mas uma classe média que vivia bem. E eles não, eles tinham prejuízo. Ela tinha a bisavó, a avó e a mãe, e não tinha nenhum homem na jogada. Então elas tinham que se virar, né? Os homens tinham morrido ou tinham desertado da ideia, segundo ela falou lá. E aí ela viu a mãe, a avó, ir na despensa e procurar algo para fazer. E ela fez um bolo e saiu na vizinhança vendendo, né? E ela tinha uma certa vergonha, porque essa capacidade dela de se virar nos 30, né? O civilismo que ela chamou lá, essa capacidade dela de se virar nos 30, deixava ela um pouco vexada dentro do bairro, mas ela começou a ser reconhecida no bairro e as pessoas começaram a ir na casa dela para poder comprar aquilo que ela fazia, né? Então, tudo bem, ela está se virando, a gente vê as pessoas aí da periferia das cidades, às vezes com dificuldade, perdem emprego, elas se viram, fabricam alguma coisa, um berloque, um artesanato, uma coisa qualquer para sobreviver. Isso aí, vamos dizer, é uma prática normal e natural. Agora, você tem uma maneira de fazer isso aí, do alto da sua capacidade, da sua coragem, ou você tem uma maneira de fazer isso aí de uma maneira subalterna, depressiva e deprimida. Quando você pensa na escassez do seu recurso e produz isso aí e entrega quase de graça pedindo pelo amor de Deus para a pessoa te comprar, você está dentro da escassez. Mas quando você usa da sua ideia, como dizia Platão, o mundo das ideias é o que dá forma ao mundo. Quando você pega a ideia e transforma aquilo num produto em que você põe a riqueza do seu olhar e do seu pensamento, esse produto passa a ser valorizado. Então, ela mostrou essa diferença, né? E ao fazer essa diferença, ela com 20 anos, ela já tinha uma produção eu esqueço tudo, cara, minha memória é uma porcaria, mas ela já tinha uma produção de uma espécie de um artesanato lá, ela já vendia para a cidade toda, ela fez uma marca com relação à questão da etnia, né? O negócio dela chama Feira Preta, Feira de Preto, Feira Preta, e ela foi homenageada na América do Norte pela competência e capacidade, quer dizer, não foi a escassez, foi a abundância dentro daquele limite, tido pelos outros como escassez, que fez com que ela conseguisse chegar ao prêmio do país mais empreendedor do mundo, que são os americanos, né? América do Norte. É isso? Então, quer dizer, é muito ganho, isso é muito ganho. Então, eu achei bacana você já começar aí falando da abundância, porque a gente tem que se dotar disso. No mundo atual, por exemplo, nós estamos vivendo a questão do isolamento social, nós estamos vivendo o problema e tal, todo mundo fica pensando em fim de mundo. Fim de mundo nada, nós vamos passar por essa, daqui um pouquinho vai ter vírus que vai chegar na gente, sabe? Isso é uma questão temporária, nós somos competentes, o ser humano é capacitado, né? Nós vamos vencer isso aí, entendeu? É uma questão de tempo. Bom, mas eu gostaria que você começasse a falar desses princípios para dar essa instrução para as pessoas dentro dessa ideia da abundância que foi você mesmo que nomeou aí no título do vídeo, né? Vamos começar com a abundância. Vamos com a abundância de ideias para que você, empresário, você empreendedor, você que convive com as pessoas, possa chegar a limites mais avançados da sua vida e realização. Diz aí, Ronald. Eu gostei muito de você falar sobre esse prêmio, né? Você citou aí que foi homenageado no mesmo prêmio. Essa empreendedora, que você não lembra o nome, foi homenageada a Beyoncé, a Rihanna e uma mulher do mundo da moda, que você não lembra o nome, mas provavelmente também é uma mulher, né, de destaque, assim. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, sobre as nossas referências, né? No Brasil, a gente tem referências muito pobres no sentido de superação, né? A gente tem influenciadores, por exemplo, youtubers, que só trazem porcaria pra gente. Você tem música que traz contracultura, assim, né? Aquela coisa de rebolar e de sexualidade. Não que sexualidade não seja bom, é bom, né? Mas
Eu acho que você ficar o tempo todo enaltecendo uma função que a gente tem, isso e só aquilo, né? Todo o seu interesse é voltado só para aquilo, então você está perdendo muito do mundo ao seu redor. Então, a primeira coisa que eu queria falar, a primeira prática do, do, do pensamento abundante para empreendedores, a primeira seria isso. Pare de assistir televisão. Ou pare de assistir conteúdo supérfluo. E isso aí não vale só para televisão, né? Eu estou usando a televisão como o exemplo, mas pare de acompanhar stories no Instagram. Eu uso o stories para vender. Eu uso o Instagram para vender, uma ferramenta que eu tenho para vender. Mas se você usa esse tipo de ferramenta para ficar vendo videozinho de gatinho, né, dancinha de não sei quanto, isso aí está assim, corroendo o seu cérebro. Então, acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria falar, e depois queria o seu comentário, é isso. Diminua o tempo que você usa para entretenimento em redes sociais e em televisão. Hoje as pessoas usam menos televisão, mas de qualquer forma estão substituindo o Instagram, Facebook, né? Então, use menos o WhatsApp, use menos essas ferramentas para isso e use mais essas ferramentas para informação. Então, na verdade, é você mudar o conteúdo que você está absorvendo dessas ferramentas. Existe uma pesquisa, e aí eu estou embasando o que eu estou falando por essa pesquisa, de que pessoas de classe A assistem menos TV do que pessoas de classe B, que assistem menos TV do que pessoas de classe C, que assistem menos TV. Então, proporcionalmente, direta essa ligação entre a quantidade de horas que você perde assistindo porcaria com a quantidade, a tua vida financeira, a tua estrutura financeira. Então, passe a usar melhor o seu tempo para aprendizado e não para entretenimento. Nesse sentido. Eu posso fazer uma intervenção antes de você falar aos outros? Eu Não, lembrei... Cada um eu vou parar e você faz a intervenção, que aí a gente então tá. melhor. Olha só, e essa primeira coisa que você falou foi espetacular. Sabe por quê? Eu não vou criticar o Instagram, né? Eu estou até com um programa aqui falando da inteligência, da maneira como ele foi feito, ele foi produzido, e inclusive ele tem muitos usuários corporativos, ou seja, as empresas estão investindo ali. Então hoje, se você souber pesquisar, você chega a stories ótimos e vamos largar as bobaginhas para lá. Não falando mal das pessoas que fazem as suas bobaginhas, mas a gente tem que escolher e discriminar aquilo que é bom para nós, para o seu futuro. Então, nesse vídeo que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte: alguns pontos em comum dos gênios. Ele fala vários. Um deles é isso que você está falando aí. O gênio, ele não se preocupa com mensagens fortuitas do WhatsApp. Ele assiste um vídeo desde que esteja localizado num complemento de pensamento dele, confirmando ou desafiando uma ideia dele. Ele não se preocupa com stories ou do Facebook ou do Instagram se ele não tiver proceder, se não tiver alinhado. Ele se ocupa no mínimo 5 horas por dia com o foco dele. Né? Então, se o foco dele for uma pesquisa científica, ele vai ficar 5 horas por dia ali, com tudo desligado do lado dele, não vai permitir que as pessoas conversem com ele, porque ele quer focar. E isso é uma coisa que ele citou gênios que faziam isso e que fazem, entendeu? Aí citou lá, na época, lá o dono da Microsoft, o da Apple, citou lá que são pessoas que se concentravam, fechavam, pensavam naquilo, depois eles vinham e conversavam com todo mundo, inclusive o Einstein, né? E o Einstein chegava até a dormir e acordar com a solução dos problemas dele e tal. Então, eu achei interessante que corrobora demais isso que você está falando. Para a gente perseguir a genialidade, para você chegar à abundância de ideias que possa transformar em abundância no seu produto, você tem que estar focado, né? Então, se você está vendo televisão, a televisão pipoca toda hora porcaria, rapaz. Não estou falando mal, não, mas pelo amor de Deus. Até o jornal, você vê que o jornal é condicionado numa ideia, né? E sempre reforça uma ideia para depois... Um ano depois, falar ao contrário, você fica sem poder de crítica, porque a televisão ela te torna muito passivo.
né? E você também não pode entrar nas redes sociais como passivo. Você tem que ser um ser atuante, você tem que raciocinar. O cara solta um stories lá, estou concordando? Não estou concordando? Cogita se você concorda. A abundância de ideia vem exatamente de você se autodesafiar. Gostei demais desse primeiro aí. Beleza, vamos ao segundo. Ótimo. Você deu até o exemplo do jornal, né? Eu era um espectador de jornal, Jornal Nacional, né? De sentar na frente do Jornal Nacional e depois pensar assim, putz, hoje eu consegui me informar, né? Todas as informações que vêm dali, eu já sei o que está acontecendo. Não é nada disso, né? Ali você está sendo direcionado para o que eles querem que você saiba, está tirando da sua frente o que eles não querem que você saiba, né? Então você está sendo condicionado a ver o mundo só por uma parte. Uhum. Então o que você falou, você focar no, a gente vai falar de foco, é um dos pontos, mas você focar naquilo que te traz informação. E aí você busca em diversas fontes. A gente não pode ter preguiça, né? Se você tiver preguiça para se informar só de uma fonte, e uma das coisas que eu acho que agrava essa coisa de você ficar no Instagram passando, né, no feed lá, passando post, passando potinha de gato, vendo desgraça dos outros, é essa preguiça que a gente tem, né? Porque ali a gente está relaxado, está passando, não tem que pensar. Então, quando você vê um conteúdo que é mais denso, que a pessoa está provocando o seu pensamento, provocando o seu intelecto, aquilo ali te dá um desgaste maior, né? E o nosso corpo, evidente, ele vai contra aquilo. Bom, o segundo ponto que eu quero falar vem exatamente disso, né? Da gente trabalhar mais o nosso conteúdo. O segundo ponto é ler livros. É um hábito que as pessoas têm. Aí você falou de pessoas que são bem-sucedidas, intelectuais, pessoas que... Essas pessoas leram muito, né? Então, ler, necessariamente, você não precisa estar com o livro físico. Eu gosto do livro físico. Eu gosto de abrir o livro, do cheiro do livro. É o que eu gosto mais. Mas as pessoas que têm o hábito da leitura, essas pessoas, elas podem ver através da internet. Você tem como ler e-books e tal, mas elas têm o hábito de ler. Então, outra coisa que está ligada diretamente ao sucesso, né, profissional, sucesso pessoal, é isso. As pessoas que leem mais, elas têm são propensas a se crescerem mais, desenvolverem mais. Então, o segundo ponto é esse. Eu acho que a leitura, eu acho que a grande invenção do homem foi a imprensa. Você vê que eles falam da transformação da era computacional. É claro que nós, hoje em dia, acumulamos tanto conhecimento e tanta capacidade. Também o mundo é tão diverso, né? Nós temos tantas inteligências, né? E, inclusive, nós temos inteligências aqui no Brasil. As pessoas não percebem isso. Nós temos muitas pessoas inteligentes aqui, para o bem e para o mal. Mas nós temos muitas pessoas inteligentes. Você quer ver uma coisa interessante? Essa ideia, eu não quero falar de política, mas vamos falar de conteúdo. O marxismo, por exemplo, é toda uma ideia de uma teoria escrita por Marx e tal, que dizem os historiadores que é uma coisa assim muito completa. Claro que ele pensa de um jeito e os marxistas evoluíram a partir daquilo ali. Então criou-se um escopo de uma teoria. Mas ele em si mesmo fez uma análise histórica. E nessa análise histórica, baseada no pensamento que ele queria provar, ele foi muito estudioso, muito focado. Os nazistas, né, os ideólogos nazistas, eles leram Marx, inclusive o elogiando e o admirando, mas eles não se transformaram em marxistas. Tá certo? Então, olha bem, eu não estou discutindo que o nazismo está errado, a gente não concorda, obviamente, né? Nem estou discutindo que o marxismo está certo ou está errado. Alguns não concordam, outros concordam. O que eu estou dizendo é o seguinte, que um quis saber o que o outro pensava, ao ponto de admirar seu adversário ideológico. Isso significa o seguinte, você tem que ter capacidade de isenção de fazer leituras do mundo e pegar aquilo que te aprovar. Que te aprover. E isso você faz através de livros, né? A grande invenção do homem não foi o computador, nem foi o relógio, foi a imprensa, que as ideias começaram a fluir através das palavras. Então, ler... Tinha uma edição antiga, né, que dizia que ler é um remédio, né?
Eu acho que o ler é um remédio para a ignorância clássica que todos nós temos, porque se você domina um assunto e você não é chamado de ignorância, mas quantos outros assuntos que você não domina, né? E que de repente você não sabe relacionar o seu conhecimento, a sua expertise com as outras coisas, e você fica sem a visão do todo. Eu acho que leitura é uma coisa muito importante. Concordei com o segundo ponto aí, vamos ao terceiro. Exatamente. Você falou sobre leitura, né? Você falou sobre Karl Marx aí. Existem muitos hoje que seguem a doutrina socialista, né? Que acreditam no socialismo, e não leram Karl Marx. Eles apenas são influenciados por pessoas que leram. Então, assim, é um bom exemplo que você deu, porque, inclusive, se você não concorda com ele, você tem que ler a obra dele. Né? Claro. Quem hoje é de direita, com certeza leu Karl Marx. Né? Tem também o conhecimento de Karl Marx também, e mesmo para achar os pontos ali que são os pontos falhos. Né? Então, a gente estava no bate-papo antes, né? Você falou do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, com certeza, leu todas as obras de socialista, né? de Karl Marx, todos eles, Gramsci. Então, ele teve esse conhecimento de conteúdo para conseguir falar hoje o pensamento dele, que é exatamente o oposto do que é pregado dentro dessa literatura socialista. Bom, o outro ponto que eu queria comentar é uma coisa que acontece muito na nossa vida. Com certeza você vai lembrar de alguém que tem esse hábito, e às vezes até nós mesmos temos esse hábito. Então a gente trabalhar isso, porque uma mente abundante, ela trabalha isso como uma rotina, que é você procurar soluções e culpar menos os outros. Então, quando você vê, por exemplo, histórias de sucesso de pessoas que deram a volta por cima e superaram as adversidades, quando você vai saber como essa pessoa superou aquilo, e é claro que no meio daquele turbilhão, eu imagino que a autoestima dela deve cair, ela deve falar, pô, o que está acontecendo comigo? Isso eu acho que é natural para todos nós. O problema é como você reage àquilo logo em seguida. É como um bebê andando, né? O bebê cai. Se o bebê caiu e ele ficar ali, por que eu caí? O que está acontecendo comigo? Ele começar a refletir muito sobre a queda, ele não anda. Então ele levanta de novo e tenta de novo. Então, uma das características das pessoas bem-sucedidas, e isso vale muito para o empreendedorismo, é isso. É a capacidade de reação, a capacidade de você usar a adversidade como um aprendizado e não ficar buscando culpado. Então, você deve ter aquela sua tia que vive reclamando que agora nessa pandemia que a vida dela está uma porcaria, que está tudo muito ruim, que essa pandemia, como se a pandemia fosse feita exclusivamente customizada para ela. Né? Parece que não atingiu mais ninguém, não tem ninguém com problema. Só ela que está com aquele problema. E fala com aquilo, assim, que é toda tensão e fica, né, remoendo aquilo. Cara, os problemas estão aí para todo mundo. Né? Tudo vai da forma que você encara. E uma coisa que eu queria falar para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, é o seguinte. Naturalmente, nós somos seres humanos e existe dias que isso acerta a gente de cheio. Eu tenho certeza que esses caras, eles também tem hora que fala, nossa, o mundo está caindo na minha cabeça. E tem gente com um problema muito maior do que o nosso. Mas tudo é essa capacidade de resiliência, né? De você superar, olhar para o problema, aprender com ele e superar aquele momento, né? E sair daquele buraco que você se encontra. Eu acho que esse é o terceiro ponto aí que eu queria comentar. Eu acho que eu concordo com você. No mundo atual existem políticas, obviamente que existem políticas mais bem-sucedidas e políticas menos bem-sucedidas, porque as pessoas também não são todas elas dotadas de genialidade. Você persegue um caminho e às vezes aquele caminho não é correto. Por exemplo, nós dois somos duas pessoas que já temos um certo tempo vivido, já passamos por um sem número de empreendimentos, eu já passei por vários, né?
Nós temos um tronco comum, nós somos engenheiros, mas nós já passamos por todos os outros lugares, muitos outros lugares, não é isso? E eu já me dei mal muitas vezes, né? Eu tive um amigo de infância que ficava criticando o pai de um outro amigo nosso, que ele já tinha quebrado 500 vezes. Aí eu pensei assim, que ele realmente deu azar, mas o cara não parava de tentar, você está entendendo? E ele deve ter feito isso até o fim da vida dele e deve ter chegado a algum sucesso. Pelo menos ele ganhou a capacidade de ser resiliente, né? E de descobrir que ele não estava certo. Quantas pessoas não devem ter passado por isso? Fizeram vários empreendimentos na vida, não teve um que acertou. Talvez porque ela não tivesse, como a gente tem hoje, formas de você contactar com pessoas que possam te dar exemplo. Não é isso? Então, superar-se não é só ser resiliente e prosseguir. Superar é você ter a capacidade de parar para pensar se você está no caminho certo, né? Eu, por exemplo, tenho um norte aqui no meu canal. O norte aqui do meu canal é o seguinte: eu quero chegar às pessoas, eu quero que as pessoas confiem em mim de que eu vou trazer um fato que seja fidedigno e que eu não esteja aqui para trazer informação da minha opinião, e sim dos fatos. A opinião, cada um vai ter a sua, né? E se o cara, a partir da minha opinião, do meu fato aqui, e ter uma opinião que possa ser diferente da minha, eu já contribuí com ele, porque ele formou a cabeça dele. E assim eu vou ganhar adeptos. E se eu ganhar adeptos, eu vou conseguir ser não um influenciador no sentido, não um influenciador no sentido. Eu peço desculpa que eu esqueci de desligar o telefone. Mas. Dá uma paradinha que a gente corta esse pedaço. Tá. Peraí, só um pouquinho. Então, a questão de superar é você chegar a um denominador comum em que você persegue o seu afã, mas você tem que estar sempre revisitando, porque o mundo muda, né? A questão de ser influenciador. Eu vou dizer assim, eu vou falar menos a palavra influenciador, porque tem muito influenciador que te influencia para o mal, né? Ele fala uma porção de bobagem que você não precisa. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, umas moças fazendo lá fitness e tal, e a moça estava falando em superação, né? Meu pensamento, desculpem as moças aí, a superação delas é ficar musculosa e ser capaz de levantar 50, 60, 200 quilos. Que raio de superação desgraçada é essa, sabe? Eu não consigo concordar aquilo. Você vai se superar para ficar feio? Sabe? Esse é o meu pensamento. Me perdoem, tá? As moças, mulheres e senhoras musculosas pelas ruas, para mim, são horrorosas, tá? Mas essa é a minha opinião, que o mundo continue sendo bonito ou feio. Mas esse influenciador, questiona se ele está realmente fazendo ter alguma superação. Gente, superação é ganho de qualidade, né? Superação é ganho de conhecimento. Superação é ganho de sensibilidade, não é hipertrofia de nada. Muitas pessoas confundem hipertrofia de ego com superação. Isso não é superação, isso é hipertrofia. É como se você bebesse demais, é como se você comesse demais, né? É como se você comesse doce demais. Tudo hipertrofiado nos leva a ser demasiados e, vamos dizer assim, gordos em adiposidades sociais desnecessárias. Superação, gente, é ganhar competência. Bacana. Vamos ao quarto item. O quarto item, você me deu o gancho aí quando você falou do conteúdo que você promove, o objetivo de levar informação para as pessoas. E, por sinal, eu admiro muito, porque você pesquisa o conteúdo, você traz a informação e deixa a decisão para o seu espectador. Isso aí é uma forma que você tem de gerar um conteúdo, gerar valor para a pessoa. Então, o quarto item é exatamente isso. Procure ajudar mais do que ser ajudado. É uma mentalidade de pessoas bem-sucedidas. Elas, quando estão fazendo a coisa, elas estão pensando assim, bom, o que eu posso prover às outras pessoas com o meu trabalho, com a minha capacidade, com o meu conteúdo. Normalmente, quem tem a mente de escassez é aquela pessoa que você fala assim, eu vou fazer um evento em que eu vou estar lendo um livro
e a gente vai debater sobre esse livro. Aí a pessoa pergunta para você assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso indo lá? Você vai me pagar para ir lá? Essa é uma mentalidade de escassez. Isso acontece muito dentro das empresas. Aquele funcionário, né? Você já teve muitos funcionários, eu já tive funcionários, já trabalhei com muitas pessoas do meu lado, e a gente fala assim, quando a pessoa não tem isso, ela tem cabeça de patrão, né? Quando a pessoa pensa na empresa, né? Não é questão de cabeça de patrão, é o nome que dá, mas a questão é que você tem uma mentalidade de ajudar mais do que ser ajudado. Então, quando você está na empresa, você tem aquela mentalidade de o que eu posso fazer para que essa empresa se desenvolva, para que ela obtenha sucesso, que ela consiga prosperar, e aí eu estou dentro dela, eu também vou crescer. Então, não vou procurar um trabalho porque senão eu perco essa ajuda. Esse é um pensamento de ser ajudado. O pensamento de ajudar é o seguinte, falar, bom, se eu estou vivendo esse momento agora na minha vida, eu vou procurar me desenvolver, vou procurar aprender mais, vou procurar aprender uma profissão, vou procurar conseguir gerar riqueza, vou conseguir contribuir para que eu possa ajudar outras pessoas que estão numa situação parecida com a minha hoje, que eu consiga superar isso, que eu consiga ajudar essas pessoas. Que o meu imposto seja feito para ajudar pessoas em situação difícil. Esse é um pensamento de ajudar mais do que ser ajudado. Você quer ver uma coisa? A gente sabe que a vida, que não tem almoço de graça, né? Então, no último vídeo que eu fiz, eu falei da influência da China na África, e também ali dentro tem uma ideia que eu repito, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um chavão aí, um clichê, mas ele é interessante. Então, você vê, por exemplo, a África sempre foi a esquecida do mundo. A China chegou lá, claro que ela tem interesses, obviamente que ela tem interesse. Se duvidar, ela vai entrar lá dentro, né? E vai fazer como os outros colonialistas fizeram, levaram tudo e tal. Mas, olha só, ela está construindo escolas, até porque vai ter chinês lá dentro, vai precisar de escola. Está construindo estrada, até porque vai ter chinês lá dentro, vai querer trafegar. Está construindo silos, está ajudando, aperfeiçoando a forma de obter recursos. Isso vai servir para o país. O país tem que saber se defender. Eu não estou falando que ela está fazendo isso de maneira altruísta, estou falando que ela está fazendo isso de maneira comercial, eu não vou cogitar do pensamento dela. Mas aquele povo pode receber isso como benesse, defender seus direitos. Agora, a questão da abundância e da escassez. Tinha um menino nos Estados Unidos que ele estava vendo um vídeo e passou lá que as crianças na África tinham sede. Crianças da idade dele. E ele virou para a mãe dele: mãe, quanto que custa para construir um poço? Que ele ouviu falar que existia poço que você sugava a água do subsolo. A mãe dele virou e falou: não sei não. Perguntou para o pai dele perguntou para não sei o que lá e chegou a um patamar de tantos dólares. Aí ele começou a guardar a mesada dele para poder construir o poço. Aí chegou para o pai dele: pai, isso aqui chega para o poço? Meu filho, você está brincando, isso aí não dá para nada. Ele começou a andar na vizinhança pedindo dinheiro para construir um poço. Ele contava a história do menino da idade dele, dos meninos que tinham tal. Aí alguém chamou a atenção dos pais, falou: seu menino está com problema. Aí foram conversar com o menino: o que você quer? Eu quero construir um poço. Aonde? Na África. Por quê? Porque os meninos lá estão passando sede. Levaram ele no psicólogo. O psicólogo virou para o pai dele e falou assim: o seu filho quer construir um poço na África, porque lá tem criança sentindo sede. Aí a mãe se convenceu de que ele estava com uma ideia altruísta. Começou a ajudá-lo na vizinhança, emprestando ele prestígio para ele conseguir o dinheiro para construir o poço. Esse menino construiu poço, 70 poços, acho que em 10 países. E um dia ele foi lá inaugurar um a um dos postos. E ele chegou lá e viu a fotografia dele pelo caminho. E ele partiu da onde? Da abundância ou da escassez? Bom, a ideia dele era de abundância. Né? Água por si só é abundância. Né? A ideia dele é de abundância. O recurso dele era escasso, mas ele transformou a ideia
da escassez dele na abundância para os outros, né? Então, é isso aí. Achei sensacional esse quarto ponto. Vamos em frente. Eu achei essa história fantástica. Parabéns aí Fantástico. pela escolha da história. Fantástica. Isso mostra assim, um pensamento de abundância, né? E o pensamento no outro. É aquilo que você falou. Deixe de ser vítima e passe a ser o provedor, né, de abundância no mundo, né? Exato. E teve uma frase que você usou, ela vai ser o gancho para o quinto ponto. Você falou aí que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu vou falar que também que Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que a gente fala, né? Isso já é algum sinal divino de que a gente deve ouvir mais do que a gente fala. E o quinto Genial ponto é isso esse. aí. É uma característica das pessoas que têm abundância, que são bem-sucedidas, e vale para o empreendedorismo também, que é você ouvir mais do que você fala. O silêncio, às vezes, é muito, muito importante, né? Às vezes, você silenciar e ouvir o que está acontecendo. No mundo dos negócios, isso vale, né? Quando você para, acalma e olha o que está acontecendo à sua volta e aí você toma uma atitude. Vale também para quando você está aprendendo alguma coisa, você ouvir aquilo, ter a paciência de ouvir. Um outro ponto que a gente vai falar também sobre isso, mas você ouvir mais do que a gente fala. A gente ouvir mais do que fala. E aí eu queria citar um vídeo que eu assisti, eu quero recomendar que as pessoas assistam, independente da religião, tá? Esse cara ele é evangélico, ele é um evangelizador. Eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu gosto muito do conteúdo, porque esse conteúdo ele é universal, né? O nome dele é Dave Leonardo. Ele tem um canal no YouTube e o conteúdo dele é muito denso, as mensagens são muito bacanas. E ele fala exatamente desse quinto ponto. Ele fala o seguinte: ele cita o capítulo Tiago, capítulo 3, versículo 4, em que Tiago falava o seguinte: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a nossa língua, um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Então ele fala aí da força da palavra, de você silenciar e falar menos besteira, você pensar muito antes de falar. Então, existem pessoas que atropelam, vão falando, né? E exercitam um pouco o ouvir. Então, às vezes, o silêncio ele é importante, não só para você aprender, mas também para deixar de professar alguma besteira. Tem uma frase, se eu não me engano, eu acho que é eu não sei se é do Albert Einstein. Ele fala o seguinte: todo idiota calado parece um sábio. A partir do momento que ele começa a falar, é mais ou menos isso a frase. Eu tenho a memória igual a sua. Eu recordo um pouco, tanto que eu tenho que anotar os textos que eu quero comentar. Mas é mais ou menos o caminho por aí. Né? Se você está calado, até então a pessoa não tem a certeza que você é idiota. Se você abriu a boca e falou, aí ela tem a certeza que você é idiota. Né? Então, a frase é mais ou menos por aí. Depois eu até pesquisar e te falo numa outra oportunidade. Não, mas o quinto ponto é esse: ouvir mais do que falar. Essa frase é muito interessante. Eu queria comentar rapidamente, porque nós estamos caminhando para o final do programa, você ainda tem 2 itens para falar. Você fez o sexto, você vai fazer o sexto, o sétimo agora? Faltam 2, né? Sétimo. Sexto e sétimo, pois é. Quer ver uma coisa? A atitude de ler, de certa forma, é uma atitude de ouvir. Porque você não está dialogando com o autor, você está recebendo. Mas tem aquela coisa do solilóquio, você fica
degladiando de ideias. Mas olha bem, naquele momento em que você está lendo, você está ouvindo bastante. Eu comentei outro dia com um médico meu a respeito de um probleminha que eu queria resolver de saúde, e eu virei para ele e falei assim, olha, ele falou assim, você precisa do parecer de um especialista. Eu peguei e virei e falei assim, olha, eu vou escolher um médico que tenha ouvidos. Ele pegou, o que você quis dizer com isso? Eu falei que tem médico que você chega lá, você apresenta um conjunto de sintomas, ele te passa uma receita, abre a porta e te manda embora. Ele não te ouviu. Quando ele te ouve, a anamnese é exatamente o ouvido do médico a respeito daquele seu ser, do ser que é você que está ali na frente. Você não tem um problema numa parte do organismo, você é um organismo. E quando você tem a oportunidade de falar, sem ser reclamação, obviamente, quando você tem a oportunidade de falar, você traça leva um sem número de informações para aquela pessoa, se ele for um ouvinte, que ele vai decidir a partir daquilo com outros argumentos. Então, 2 ouvidos e uma boca. Muito interessante isso. Nós temos mais que ouvir que falar. Ouvir primeiro para poder ter certeza e fazer o uso da qualidade da língua. Bacana. Vamos aos outros 2 aí. Ótimo. O 6º ponto, a gente chegou a comentar durante a live, que é o foco, né? Você ter foco em frente. As pessoas focadas, você citou aí algumas pessoas que você vê como gênio e que tem foco, né? Que se trancavam dentro da sala para criar, né? Dentro do seu escritório. Você falou de Albert Einstein, você falou da Microsoft, lá, o Bill Gates. Esses caras, eles têm um poder de foco muito grande. E o principal do foco é você parar de se preocupar com a vida dos outros. Pare de olhar o que os outros estão fazendo e procure focar naquilo que você está fazendo. Quando você começa a se comparar aos outros, se você está dentro de uma profissão, você está fazendo alguma coisa, a sua empresa, você começa a olhar muito para o vizinho, para saber, né, para o concorrente, o que ele está fazendo. Aparentemente, assim, a ideia das pessoas é que, não, eu estou me informando para ver se eu estou no caminho certo. Mas você pode, eventualmente, dar uma olhadinha. Agora, quando você está com foco lá, você esquece do seu. Tem uma passagem do Michael Phelps, uma foto que foi tirada dele, e essa foto ilustrava bem isso. Né? O Phelps, ele batendo na borda lá da piscina, né, que ele ganhou a competição, e o concorrente dele, quando tiraram a foto, o concorrente dele está na braçada, olhando para ele. E ele está na braçada, olhando para a borda. Ele ganhou a competição. Então, assim, não é que isso pode ter se influenciado, não sei se isso foi determinante. Né? Ele ia chegar antes mesmo. Mas o foco dele estava no que ele estava fazendo. E o foco do concorrente, até porque ele é o Michael Phelps, estava no que o Michael Phelps estava fazendo. Então, é isso, foque no que você está fazendo, direcione a sua energia, a sua atenção para aquilo. E aí os resultados acontecem. Você quer ver uma coisa? O caso do menino lá do posto, né? Dos poços de água. Perguntar para ele, o que você quer fazer isso? Eu quero construir corpo. Para quê? Eu quero dar água para os meninos. Os meninos estão passando água. Quer dizer, o foco dele aqui não interessava se você achava que ele estava doido, se era maluco. Levaram o cara no psicólogo. Ele foi para o psicólogo, quero construir. O psicólogo virou e falou, ele quer construir. Quer dizer, ele está com foco. Você pode ajudá-lo, porque a ideia dele é altruísta. Olha só, foco. E ele conseguiu 70 postos, sendo um menino. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não construí poço de água nem para mim. Graças a Deus nunca tive escassez de água, mas não construí para mim. Né? Tem tanta gente na periferia que está com pouca água, aí a água está cara e tal, tem dificuldade, tem que fazer rede de esgoto, não tem assistência da prefeitura do estado de Escambau. O cara vai lá e cava um poço com a ajuda dos amigos. Né? Ele sentiu essa necessidade, foi lá e focou e fez. Bacana. Vamos para o 7º aí, que falta só 3 minutos. 7º ponto não se preocupe com os elogios. Pense nas melhorias. Você deu exatamente o gancho aí que esse menino, né, ele não estava preocupado com o elogio, das pessoas falarem, nossa, você está fazendo um negócio muito bacana. Ele tinha o foco em ajudar as crianças que ele viu passando sede. Né? Então, é isso. Isso vale para o empreendedorismo também. Esqueça o tapinha nas costas e elogio. Até porque um louco com resultado é só um louco. Um louco sem resultado é só um louco. Um louco com resultado é gênio.
Então, você pega o Bill Gates lá que você citou, se ele não tivesse dado resultado, ele era maluco. Ele era um cara que desenvolveu lá alguma coisa e que não deu certo, ele é maluco. E o cara deu certo. Então, o cara é um gênio, é seguido, é citado em live como a nossa, como o mundo inteiro fala do cara. Então, por quê? Porque ele deu resultado. Então, a questão de focar no que você está fazendo, que é o 6º ponto, e o 7º é isso. Esqueça os elogios, faça o que tem que ser feito. E aí eu encerro as 7 práticas aí que eu acho que são importantes para a abundância no empreendedorismo. Tá. Gente, olha bem, o Ronald já teve que despedir porque nós estamos com pouco tempo aqui. Hoje nós conversamos muito, né? Nossa conversa anterior foi grande também, a gente hoje está ilustrado. Hoje nós estamos com vontade de conversar, foi muito bacana a nossa conversa, conversamos sobre política, conversamos sobre estratégias, sobre geopolítica, sobre como vencer algumas dificuldades e no programa especificamente aqui, ele falou desses 7 pontos, foi muito importante. Eu espero que você tenha muito proveito com esse vídeo, não só para o seu empreendimento, para finanças ou para ganhos pessoais ou para ganhos particulares, mas para a sua própria vida. São 7 princípios. Reveja esse vídeo quantas vezes você precisar e espero que nós tenhamos contribuído. Ô, Ronald, muito obrigado pela sua presença aqui. E obrigado aqui aos nossos parceiros aí, os nossos assistentes. Eu vou encerrar, senão o Zoom vai cortar o meu sinal. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Pontuando. Ronald Platts e eu.